noite a todos. Eu vou começar agradecendo, se bem que no meu podcast eu disse que não ia agradecer porque não tinha moral judaico-cristã, mas que eu estava contente porque gente da melhor qualidade tinha me chamado. Eu hoje vou agradecer, né? Vou agradecer ao Zé Márcio, que abriu essa oportunidade para eu estar aqui, o Arthur também, e ao Daniel, que eu falei, olha, não quero... fala com o Daniel se ele... E o Daniel concedeu esse imenso prazer, né? Essa oportunidade de aprender, porque eu sou fã do Daniel. Todos nós. Né? O Daniel é um cara assim que tem uma cultura, uma erudição. Inclusive, estava falando para ele aqui desse livrinho, né? Eu vou falar livrinho porque o Marx fala que o Feuerbach escreveu 2 livrinhos que eram mais importantes que toda a literatura germânica contemporânea. E eu dava livrinho, né? Quer dizer, pelo tamanho, mas o livro grande. Quer dizer, esse livrinho, para mim, foi fundamental para um tema que mostra para qual é o Como é que eu faço? É só puxar e mostrar aquela câmera. Vou mostrar aquela câmera. O Pêndulo de Epicuro. Quem são os autores? É o Daniel e o Francisco Verde Boca. É isso. Né? E eu estava falando para o Daniel, esse livrinho me lembra que quando nós estudamos o Harry Gordon Johnson, que quando a gente ia começar a ver uma coisa, a gente corria para o Harry Johnson, que ele fazia surveys, resumos maravilhosos. E aí você entendia tudo que estava acontecendo. Esse livro me lembrou muito Harry Johnson. Por isso é um elogio. Quer dizer, dá um painel assim da questão do... se a história legal. Tem uma finalidade ou não, muito interessante, tá certo? Bom, professor Daniel, primeiro agradecer, né? Agradecer ao Paulo, a presença, o professor Arthur. A gente podia começar, se você pudesse falar um pouquinho, dar um resumo desse livro e aí a gente começa. Muito bem, bom, agradeço muito. Eu vou resgatar a minha tradição judaico-cristã, então vou começar agradecendo. Agradeço muito a presença, agradeço muito o fato de me permitirem conviver cotidianamente com vocês em Mangaba, que eu aprendo o tempo inteiro. Eu gosto de acompanhar os debates que vocês têm em Mangaba no dia seguinte, pegar todas as discussões, os documentos. O ministro Zé Dirceu falou aqui, eu gosto de acompanhar as discussões do Mangaba, você viu ele falando aqui? Sim. Então, aí nessas discussões é interessante, porque está Paulo, está José Márcio, está o professor, está o Haddad, está Paulo Gala, está o próprio ministro Zé Dirceu. Tem uma gama, um leque de opiniões, de discussões, e, bom, há outros ex-ministros de economia também. Bom, que Jair Messias Bolsonaro de vez em quando esse não chega. Ele não consegue entender o que... Mas para mim, que eu sou um estrangeiro, para mim está em presença de pessoas que fizeram a história do Brasil nos últimos 40, 50 anos, né? Então, eu agradeço a possibilidade de estar aqui e o convívio cotidiano lá no Mangaba, que é muito bom. Com relação aos livros, são... Não, mas você podia, perdão, eu queria que você falasse um pouquinho desse livro, mas conta um pouquinho para os nossos internautas, né? A tua trajetória. Curto, não precisa... Certo. Bom, você nasceu em Costa da Bahia mesmo. Sim, Puro baiano. Eu sou baiano, amigo de Jorge Amar. Por meu sotaque, dá para ver que sou dos Pampas e nasci na cidade de Rosário, a cidade de Messi, de Di Maria, a cidade onde nasceu Che Guevara também. Uma cidade de muitos poetas, muitos esportistas. E eu também, aí, que não sou nem poeta nem grande esportista. Mas nasci na cidade de Rosário, uma cidade que hoje tem 1,5 milhão de habitantes. Sempre há uma disputa na Argentina qual é a segunda cidade do país, se é Córdoba ou Rosário. Os rosarinos dizemos que somos nós, os cordobeses que são eles. Fiz minha vida até os 25 anos na Argentina. Venho de uma família
de trabalhadores, de militantes, por várias gerações para trás. E fiquei na Argentina até os 25 anos, fiz a faculdade lá e vim para aqui, para o Brasil. Na década de 90, vim para cá, vim para a Unicamp. Na verdade, vim por 2 anos, e em 93, e aqui estou há 30 anos já. 93 a 2024, 31 anos já. E, bom, tive filhos aqui, 2 filhos, uma filha Emília e um filho Felipe, os 2 já são adultos. Separei, casei com uma brasileira, a minha ex-esposa mora também aqui no Brasil, acabou ficando por aqui também. A ex-esposa argentina. A ex-esposa argentina, Ana, com quem tenho uma amizade que vem antes do matrimônio e passa depois da separação. E a segunda esposa brasileira? A segunda esposa de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. E com um filho, com Klaus, que é mais menorzinho, tem 9 anos agora. E, bom, e agora sou psicanalista, sou professor de filosofia na Unicamp. E tento cuidar a saúde física também. E o teu doutorado, que tema foi filosofia? O doutorado foi em Kant. Eu comecei trabalhando já na graduação na Argentina, temas de epistemologia eram basicamente. Meus interesses eram teoria do conhecimento, epistemologia, e foi aí que trabalhei Kant, Heidegger, epistemólogos, desde Bachelard até Kuhn, Feyerabend. Então isso foi me formando na área de... Eu fui assistente lá na Argentina da cátedra de desenvolvimento histórico e epistemológico da psicologia e da psicanálise, algo que continuei fazendo minha vida inteira. Então, trabalho até o dia de hoje em estudos kantianos. O primeiro livro que publiquei foi sobre Kant e o problema da significação. A Argentina, que tem a tradição de grandes futebolistas e grandes filósofos e psicanalistas. Psicanalistas bastante. Futebol, psicanálise e tango. Filosofia também. Filosofia tem filósofo como Enrique Dussel, que foi um filósofo muito importante na América Latina, faleceu há alguns anos atrás. Um filósofo que tinha uma interlocução muito boa com Caroto Appel, ¿no? Y un debate también, ¿no? Sí, y grandes escritores, como Borges. Como Jorge Luis Borges, Júlio Cortázar, también Roberto Art, tem muitos. Agora tem A educação na Argentina é bem melhor que a brasileira, né? Com certeza. Produto talvez da reforma de Sarmiento, talvez, lá atrás. Então, aí tem isso, Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento é um personagem da política do século XIX, não? Dos anos 1800. Sarmiento era da província de San Juan, na pré-cordilheira argentina, mas acabou fazendo política em Buenos Aires e sendo uma grande referência para o que podemos chamar da oligarquia fazendeira porteña. Ele fez um trabalho bastante interessante em relação com a educação pública lá naquelas épocas, mas ao mesmo tempo recortava as possibilidades de federalismo, por exemplo. Naquela época, Rosário teve a possibilidade de ser a capital do país e por 2 vezes Sarmiento negou essa possibilidade, articulando politicamente. Mas na educação talvez ainda tenha... Então, mas a educação também foi um pouco Sarmiento, outro pouco foi também a geração que... De uma certa aristocracia da década de 1890, sim, que cria escolas, colégios nacionais, que muitos deles se organizam no início do século XX, de forma... É interessante até o tamanho das paredes de aqueles prédios, ainda estão firmes lá, não caíram.
E isso me parece que E depois deu as bases. a influência também importante dos jesuítas. Eu sou amigo ainda do Cavalo, Domingo Cavalo. Cavalo fez doutorado em Córdoba, né? A Universidade de Córdoba é do século XVII. 1600. Século XVII. O Rosário tem uma universidade assim. Rosario tem uma universidade, depois está a Universidade de San Marcos, em Perú, e a Universidade de Córdoba, que era mais do Rio de la Plata, do Virreinato do Rio de la Plata. Essas foram as duas grandes universidades da América do Sul. Impressionante, né? Sim, uma tradição. Mas depois as universidades se desenvolveram muito no século XX. A reforma de 1918 foi muito importante por uma universidade, por uma educação laica, gratuita, aberta para todos. Isso se ampliou muito com o peronismo. O peronismo permitiu que a classe operária, os filhos dos operários, entrassem na universidade. A Universidade Argentina tem 5 prêmios Nobel, das quais 3 são de ciência. A UBA tem 3 cientistas prêmios Nobel. Não é qualquer universidade do mundo que pode contar em suas listas 3 prêmios Nobel. Eu posso falar uma coisa isenta, né? Tem um curso que eu dava aqui eu sou professor visitante da UBA. O mesmo curso na pós-graduação, impressionante a erudição média dos alunos argentinos. A erudição em outros campos. Eles são capazes de fazer digressão sobre bossa nova com um grau de sofisticação. E os nossos alunos aqui de pós-graduação sabem muito pouco sobre tango, por exemplo, né? Não sabe sobre samba, sobre bossa nova, vai saber de tango. Mas os brasileiros têm uma capacidade de especialização muito boa. Talvez seja isso. Os argentinos têm Ele é um diplomata. Tem uma coisa mais generalista. Os brasileiros têm uma coisa mais uns grandes específica. tangos de Gardel foi feito com Lepera. Nasceu em Santos. Exatamente. Santo, é brasileiro. De Gardel e Lepera por uma cabeça. Exatamente. Gardel e Lepera são os que popularizam o tango argentino. Lepera é de aqui do estado de São Paulo. Sabia disso? Não me contou. E o Gardel, que aparentemente é uruguaio também, não? Então, um uruguaio é um brasileiro. Itaquarembó. Ele é uruguaio ou é francês? Acho que é uruguaio. Itaquarembó. Ele tinha documento francês, uruguaio e argentino. Mas me parece que ele nasceu em Itaquarembó, no Uruguai. Bom, parece. Mas então, mas aí fala desse livro que o professor Paulo chamou a atenção. Esse livro eu escrevi com Francisco Boca, é um colega com o qual trabalhei 13 anos junto. 13? Trabalhamos com uma liberdade muito boa na PUC do Paraná. Trabalhávamos juntos com ele e dávamos aulas juntos, inclusive. Então, chegou uma hora que a gente não sabia distinguir o que era de cada um. Era da boca de quem? Você não sabia. Exatamente. Eu vivi isso com o Décio Cadota. Chega um momento que, no olhar, acaba isso aí, ele acaba falando, pô, eu poderia ter escrito isso. Claro. Então, foi isso que aconteceu com um livro que intitulamos Ontologia sem espelhos, que é um ensaio sobre a concepção da realidade na filosofia moderna e como isso desencadeia a noção da realidade dentro da psicanálise, onde Freud desenvolve o conceito de realidade psíquica, e depois o pêndulo de Epicuro, que é sobre o sentido da história. Era também outro debate sobre... São trabalhos que têm a ver com filosofia da ciência, podemos dizer assim, não? Em um caso, o que é a realidade para as ciências da filosofia europeia moderna, que desencadeiam a noção de realidade psíquica em Freud, e o que é a história na filosofia europeia moderna entre Kant, Freud e o Darwin e o darwinismo. Kant começa sua reflexão sobre a história. Kant é alguém que é um filósofo da história, podríamos dizer assim, que inaugura um modo de reflexão. E ele disse que a história não está nas coisas elas mesmas, a história não está
nos eventos. Quando a gente olha para os eventos, um nasce, outro morre, um casa, separa. Então é todo um caos. Agora, não é possível, disse Kant, pensar a história se a gente introduz o acaso e não dá um sentido teleológico. Portanto, o sentido da história não está nas coisas, é racional, mas essa razão deve eliminar o acaso e deve introduzir uma teleologia, uma finalidade, um sentido. Então ele diz que não é possível escrever uma história sem esse sentido e com acaso. Então ele escreve de alguma forma uma reflexão sobre uma história que vai assintoticamente para o melhor, não? Nunca chega ao melhor, mas ele disse que de alguma forma a história da humanidade tende para melhor. É uma tese que hoje Steve Pinker, por exemplo, um professor de Estados Unidos, que é canadense, mas mora nos Estados Unidos há muito tempo, Pinker reescreve essa tese. Ele acha que, efetivamente, a história da humanidade vai cada vez melhor, se aproxima cada vez assintoticamente melhor. Freud tem uma tese mais negativa. Todos aqui vamos terminar mortos. Esse seria o sentido da história em Freud. A pulsão sai do inorgânico e volta para o inorgânico. Tanto isso do ponto de vista da pulsão... De alguma maneira, vulgarizando o Keynes, que vulgarizou, no futuro todos nós estaremos mortos. Exato, essa é a tese de Freud. Inclusive, quando ele fala do mal-estar na civilização, ele diz que nós entramos na sociedade com duas renúncias pulsionais, o incesto e o canibalismo, mas essa renúncia pulsional não se sublima toda, não é possível de ser toda realizada, e aí aparece a agressividade, uma tese que é conversada inclusive com Einstein nas cartas sobre a guerra. Então Freud entende que a agressividade vai se acumular cada vez mais e as guerras vão ser cada vez piores e vamos terminar efetivamente todos mortos. Esse é o sentido. Darwin é interessante porque ele consegue escrever uma história introduzindo o acaso e sem qualquer finalidade. Nós estamos em um mundo por puro acaso, aqui não tem nenhum Deus, nenhuma razão, foi uma conjunção de ácidos e, deu nisso. E assim como apareceu a vida, talvez um dia desapareça. Da mesma forma, por acaso. Então é interessante porque a origem das espécies é uma história que introduz uma história racional, mas que introduz acaso e não tem uma teleologia, não tem um sentido. Ele pode escrever algo que para Kant era impossível de ser escrito. E aí a gente continua com o darwinismo do século XX, o darwinismo contemporâneo. Isso foi um pouco esse trabalho de poder refletir sobre a base da biologia molecular do século XX. É mais ou menos isso. Deixa eu chamar a atenção para os nossos internautas que o filósofo, né, Omar Pérez, exerce uma influência muito grande nesse grupo de economistas paulistas, né? Aliás, eu te conheço, vou chamar a atenção aqui. Eu tomo conhecimento a seu respeito por Gabriel Galípolo, o atual presidente do Banco Central. Exatamente. Zé Márcio, você precisa conhecer o filósofo Daniel Omar Pérez. Foi o Gabriel Galípolo. Quando eu fiquei sabendo que Gabriel lia meus trabalhos sobre Kant, eu senti que todo o trabalho sobre Kant que eu tinha escrito fazia algum sentido. Porque se um economista... Fala para os nossos internautas, porque... eu tenho pena de que ele seja o São presidente. Três personagens interessantes. Kant, Daniel Omar Pérez e o atual presidente do Banco Central. Então, quer dizer, o que faz com que fale um pouquinho do Gabriel e de Kant, nem essa amizade de vocês. É curioso porque quando a gente faz filosofia na academia brasileira, a gente tem muito poucos amigos. São poucas as pessoas que trabalham os temas que a gente trabalha. Então, são trabalhos muito especializados, né? Embora eu
tenha nascido na Argentina, acabei me formando no doutorado aqui, e isso me fez assim um especialista em coisas muito pontuais. E então não são livros que possam ter uma abrangência muito grande, mas eu fiquei surpreso quando, para um economista, aquilo que eu estava falando sobre Kant fazia. E como é que ele te descobre e você descobre o Gabriel Galípolo? Ele entra em contato comigo e você depois sobre o Kant, o problema da significação. Sim. Falando, eu até agora, eu lamento que ele seja o presidente do Banco Central. Verdade. Porque, claro, porque eu perdi um interlocutor, agora está tão ocupado em coisas concretas. Aliás, um interlocutor de uma inteligência aguda. Né? Com certeza. Aguda, né? Não, é fantástico pensar que o presidente do Banco Central tem um primor em estudos filosóficos muito pontuais, muito ele precisos. O Gabriel pega coisa que eu demoro um ano para pegar, ele pega em uma semana. Eu sei que ele estava escrevendo um livro que evidentemente interrompeu, porque acabou entrando em toda a questão de gestão, mas está no final esse livro, e ele deve estar numa gaveta em algum lugar, porque ele tinha conversado comigo sobre alguns temas, e bom, depois se interrompeu. Ele chegou a discutir Kant com você, sim, não é? Sim. Discutiu muito Richard Hort comigo, e tá aí, para quem não duvidar, tá na internet, e o Gabriel Galípolo discutindo lógica paraconsistente, não é? Com os caras, chegou a ver isso, com os caras que desenvolveram, né? Eu vou, seguindo minha tradição, eu vou discordar. Eu acho que o Gabriel está subempregado. Ele é um subemprego. Porque para ser presidente do Banco Central, você não precisa de cultura, de erudição, você precisa saber coisas de teoria, né? Eu acho que ele seria muito mais útil ao país na Fazenda, na Secretaria-Geral, onde trata de temas relevantes de fato para esse país, do que ficar lá controlando quando as moedas, sobe juro, cai juro, que é uma coisa absolutamente medíocre, né? Então, eu não acho que seja um ganho, eu acho que chutaram ele para cima. Ô Paulinho, isso é a razão de ser da Faria Lima inteira, você disse que é medíocre. Exatamente. Não esqueça que eu comecei minha vida como monetarista. Eu era o filho do Broda, não esqueça. O argentino chicaguiano. Mas você sabe o que acontece? Ao sair da presidência do Banco Central, o Gabriel Galípolo, que é um ativo valiosíssimo, ele passa a ser mais valioso ainda. É a famosa porta giratória, né? Não estou dizendo sobre o Gabriel, mas em geral. Mas voltando, Arthur, você ia fazer uma pergunta? Não, eu só fiz um comentário. Bom, tem uma coisa interessante. Eu, como economista, quer dizer, o meu parco conhecimento de filosofia é mais como um leigo interessado. Agora, em economia, de qualquer maneira, existe uma discussão sobre filosofia da ciência. Né? Por quê? Sim, porque se a economia pretende ser ciência, né, e pretende, você tem que discutir quais são esses pressupostos. Né? E aí você tem coisas como, no mainstream, houve uma influência de uma interpretação específica do Popper sobre o Milton Friedman, né? Que achava que uma teoria, para ser científica, tinha que ter capacidade de previsão. Bom, o Popper nunca falou em capacidade, ele não falava em capacidade de previsão, ele falava em checar a teoria com a realidade empírica, né? Mas tudo bem, de qualquer maneira, isso acabou se tornando meio que um texto dos anos 50, acabou se tornando uma questão de que para o mainstream, pelo menos, isso foi muito importante. Você tem também os austríacos, né, que tem aquela visão, tudo bem, do Mises, de como é que se faz, de como é que o comportamento humano realmente é. Como é que, para vocês, filósofos, vocês se preocupam ou nem se preocupam com essa discussão que é feita pelos economistas sobre epistemologia? Acho que essa discussão sobre a cientificidade ou não cientificidade de determinados conhecimentos ou saberes é interessante
de algum modo, dar o contexto. Na época moderna, no projeto filosófico da Europa moderna, estou falando dos anos 1600, 1700, há uma noção de ciência. Há uma noção de ciência que, de algum modo, tem um aspecto, tem um viés que é mais empirista. Sim. E tem outro que é um pouco mais racionalista, digamos assim. Então, você vai encontrar concepções de ciência desde Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, mais ou menos nesses parâmetros. Mas há uma concepção lato sensu do que é ciência. Ciência, para Kant, por exemplo, é um conhecimento organizado sistematicamente. Isso seria uma ciência. Por isso, a filosofia pode se perguntar se a filosofia ela mesma pode ser uma ciência. Kant chega ao resultado de que não, que a filosofia não pode ser ciência, mas esse também é outro tema. Há um ponto que é a virada do século XIX para o século XX, onde aparece já não a teoria do conhecimento, não uma reflexão sobre a ciência, lato sensu, estrito sensu, sino sobre a epistemologia. A epistemologia surge como uma disciplina da filosofia na época da formação dos Estados nacionais europeus, que de algum modo precisam reorganizar a grade curricular, digamos assim, os departamentos das universidades que vão a financiar. E é preciso saber que saberes vão a ser financiados e que saberes não vão ser financiados. É nesse contexto que nasce a epistemologia. A epistemologia nasce como uma ciência, como uma disciplina, como uma área que determina o que é ciência e o que não é ciência, mas em um contexto onde há uma preocupação dos Estados nacionais para saber o que vai ser financiado e o que não. Então, aparece assim, os epistemólogos aparecem nisso. Por isso que a epistemologia sempre precisa estar entendida dentro de um projeto político. Sim. E aí, os critérios de cientificidade de Popper estão definidos também em um chão, em um horizonte de uma certa escolha política, né? Então, me parece que, nesse sentido, aí nós temos um Popper que trabalha a verificabilidade, trabalha a refutabilidade, trabalha um modelo de ciência empírica, porque está comprometido com uma posição política muito clara, que é o liberalismo. Então, para um modelo liberal de início do século XX da Europa, isso acaba sendo popularizado. Tanto é assim que Popper parece que, quando a gente fala de epistemologia, o primeiro nome que aparece é Popper. Popper parece que tem uma divulgação muito grande, porque Popper, de fato, faz textos que parecem bastante fáceis de poder entender. Dá para entender o que Popper está querendo dizer, que às vezes os filósofos falam sem e o Arthur tem razão, que a influência do Popper entre os economistas, né? Tanto na Inglaterra, quanto onde ele lecionou, né? Sim. Quanto nos Estados Unidos, acaba tendo uma influência muito grande, inclusive aqui no Brasil, né? Se lembrarmos, por exemplo, o Antônio Barros de Castro foi aluno do Popper. O Antônio Barros de Castro participava. Isso está dito lá na entrevista dele no Conversa com o Economista. Tá. E ele, inclusive, participava de grupos de discussão, né? A influência do Popper é muito grande. Depois ela sofre um certo questionamento com o Kuhn e com o Lacan. Claro, né? isso. Aí aparece chacoalhado isso, né? Pois é, por isso eu prefiro optar por uma reflexão mais ao estilo de Thomas Kuhn. Sim. Thomas Kuhn, em vez de procurar critérios de decibilidade acerca do que é ciência e o que não é ciência, ele propõe uma ideia de paradigma a partir do qual eu posso ter um conjunto de ferramentas que me permita resolver problemas. Então, se eu tenho um conjunto de ferramentas, conceitos teóricos, dispositivos teóricos, dispositivos de experimentação, de medição, de cálculo, se eu tenho um conjunto desses elementos que conformam um paradigma e que esse paradigma é de algum modo compartilhado por um conjunto de pesquisadores
y eso me permite levar adiante a possibilidade de formular e resolver problemas, então eu tenho uma ciência. Então aí me parece que nós temos uma outra concepção bem interessante. Pegando uma linha kuhniana, você consegue, por exemplo, para nós que somos economistas, a interpretação do processo inflacionário, da teoria quantitativa da moeda, aí você tem um outro grupo que vai estudar o processo inflacionário com a questão da inércia. A mudança tem uma dimensão não só do teste empírico, mas tem a coisa da retórica, tá certo? Que se você consegue persuadir um maior número de pesquisadores, você não precisa do experimento crucial. Tem a dimensão retórica e você, no paradigma, você ganha um número maior de componentes. Mas isso é uma coisa que já está em Aristóteles. Sim, Aristóteles trabalha... Recuperando a linha da retórica Isso, Aristóteles trabalha a lógica, mas também trabalha a retórica. Trabalha os primeiros analíticos, os segundos analíticos. Aristóteles entende que é possível chegar a uma verdade por dedução, mas também é possível chegar a certas verossemelhanças a partir de construções retóricas. E isso não é pejorativo. No direito, nós chegamos a uma verossemelhança por construção de prova, não é dedução. Então, nós temos muitas ciências que funcionam dessa forma. Inclusive, também, isso hoje já é ponto de consenso, não há nenhuma ciência que parta de proposições protocolares e possa deduzir absolutamente todas as suas consequências, nem na matemática. Na matemática você parte muitas vezes de teoremas que não estão provados, parte de proposições que não estão provadas e chega a proposições verdadeiras. Então, isso não funciona nem na matemática. Você sabe que eu fiz um curso na Fundação Getúlio Vargas, aliás, 2 cursos, um aluno especial, né, do Rio, com o Simonsen. Aliás, numa das turmas estava o Daniel Dantas, um aluno, digamos, brilhante. Era o queridinho do Simonsen. O queridinho do Simonsen, né? E aí eu tinha uma Só leitura... um parênteses. Ele é da elite nordestina. Sim. Daniel Torinho Dantas. Sim. Gente muito rica, muito influente na Bahia. Não era um aluno bom de pós-graduação, não. Já vem do top pro top. É verdade, inteligentíssimo. Mas aí eu vinha de leituras de Kuhn, né? E tive a oportunidade de fazer discussões com... E depois o Simonsen escreve os ensaios analíticos, né? E ali a abordagem do Simonsen é muito mais popperiana, né? E tem um artigo depois do Beluso incorporando essas críticas que depois o Simonsen reconhece, pode ser que vocês tenham razão, né? Mas é uma abordagem muito mais popperiana do que a de Kuhn. É interessante a de Kuhn, né? É muito interessante. Que era um discípulo, foi aluno do Popper, né? O Kuhn sofre uma influência e depois sofre uma influência, ele e o Lakatos, né? Há um leque também, e isso é um leque, digo, de epistemólogos bem grande que começam assim no início do século XX, vão aos séculos, na década de 30, 40. Hoje já não temos mais esse debate sobre a cientificidade dos saberes. Por quê? Não sei, eu tenho a hipótese de que depois de 1968 a universidade acabou. A universidade como nós a conhecíamos, a universidade como aquele lugar onde há um saber universal e há ciências que são fundamentais, essa universidade acabou no meio francês. Tanto assim que... Houve um empobrecimento, a seu juízo? Se transformou em outra coisa. Não sei, não teria condição de valorar, mas passamos de ter uma universidade a institutos politécnicos, por exemplo, na França. Sim. E mais ou menos assim são as universidades ao estilo americano. São institutos politécnicos com lugares de destaque, que são mais ou menos as universidades brasileiras. As universidades brasileiras têm vários cursos
com alguns centros de desenvolvimento mais destacados do que outros. Eu acho que você tem razão. Eu estou lembrando aqui, Arthur, mas Sim. se a gente pega os nossos alunos de economia, né? Na USP, na PUC, não é na FGV. Essa discussão não existe mais. Não existe mais. Você, por exemplo, eu, na minha geração, eu li Foucault, as palavras e as coisas, é fundamental para os economistas, né? Mas não precisa nem falar em Foucault. Os economistas não lêem Max Weber. Passa 4 anos de graduação, faz 2 anos de mestrado, depois faz doutorado e não se depara com Weber. Daniel, só uma pergunta. Até que ponto a influência do chamado pós-modernismo, do Lyotard, etc., que tem um discurso que desconfia da ciência, né? Tem a ver com essa, talvez, redução do debate sobre a epistemologia, a metodologia da ciência, ou não tem nada a ver, foi um mero acaso, que é também uma filosofia que se torna muito importante no final dos anos 60, né? A condição pós-moderna, esse livro de Lyotard, Sim. aparece no final dos anos 70 e é o produto de um relatório que o governo de Canadá solicita a Lyotard para que ele fale do estado atual do saber. E o que ele faz aí é, de algum modo, um relato de uma constatação onde estaríamos assistindo, no final dos anos 70, ao fim dos grandes relatos. O fim dos grandes relatos políticos e o fim dos grandes relatos científicos. Onde já não haveria mais saberes sistematizados que comporiam grandes sistemas, onde já não haveria mais grandes relatos de transformação política e econômica. Então, aí ele entende que nem o liberalismo, nem o comunismo seriam grandes relatos que possam levar adiante processos de transformação social, mas também entende que se fragmenta o saber. E por saber inclui as ciências, não? Então, aí a condição pós-moderna abre isso. É interessante porque eu aprendi com vocês que na década de 70 que acaba o capitalismo fordista, se eu entendi bem essa parte da aula, e começa o período do capitalismo financeiro, não? Bom, nesse momento dessa virada econômica que também aparentemente, de acordo com Lyotard, se produz uma virada no campo do saber. O saber sistemático deixa de ter sentido e aí me parece que o Maio francês anunciava aquilo, aquela universidade de grandes muros cai para dar lugar a institutos politécnicos. Os grandes discursos, os sábios da universidade, o físico que sabe de cosmogonias, cai para dar lugar ao físico que sabe sobre supercondutores e é especialista nisso. Então me parece que o que inicialmente propõe Lyotard com a condição pós-moderna é o anúncio do que eu acho que acaba acontecendo. Depois se dá o nome de pós-modernidade a diferentes escritores e filósofos que vão a trabalhar sobre essa ideia de fragmentação. Eu acho isso engraçado quando eu penso como economista. Tá? Porque o neoliberalismo tem como fundamento os austríacos. E eles têm uma dessas, como chamava o Lyotard, grandes histórias, grandes narrativas. Tá? E justamente isso se torna predominante no discurso econômico aí no início dos anos 80, né? Com a Thatcher, o Reagan, não eles pessoalmente, que eles não eram intelectuais, mas a expressão desse movimento. Exatamente. Os intelectuais que os apoiaram, tá, que deram fundamento para esses governos, eles sim, eles eram austríacos. Tá? Eu não me lembro agora o nome de um ministro da Fazenda da Thatcher, que era realmente um economista austríaco. No Reagan também tinha isso, e muitos austríacos foram para os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial porque eles eram, para fugir do nazismo, vários eram judeus e etc., né? E eles têm uma grande narrativa. Então, sabe, o Lyotard fala do final das grandes narrativas, mas o movimento político, econômico,
mais importante entre 1980 e 2008, quando tem a crise, esse negócio, enfim, perde muito da sua credibilidade, né? É justamente do Mises, do Hayek, etc., que tinha uma visão enfim, de como é que todo mundo funcionava, se organizava, etc. Para mim fica um pouco estranho, tá? Eu entendo o que você está me dizendo, eu só acho que tem alguma coisa estranha nisso. No sé, me parece que, por ejemplo, en el caso de Margaret Thatcher, me parece que o que se produce é uma ideologia de um sentido comum, mais do que uma filosofia. Não vejo um filósofo, por exemplo, Martin Heidegger quiso ser o filósofo de Hitler. No há isso. O filósofo de Ronald Reagan foi Leo Strauss. Leo Strauss foi um gênio, mas o que produz Leo Strauss? Leo Strauss não produz um Heidegger, Leo Strauss produz a segunda linha da Secretaria de Estado de Ronald Reagan e pessoas do Pentágono. Quer dizer, são pessoas que são formadas estudando Hobbes, estudando Maquiavel, mas se formam nessa base para ser técnicos e especialistas em uma coisa. Isso que me parece que Deixa eu fazer uma pergunta Lyotard está propondo. aqui para os três. Está pensando. Né? Para os três aí misturando filosofia e economia, que os dois economistas aqui. Há um movimento importante de ascensão do marxismo nas escolas de economia. Eu vou falar de economia, mas nas ciências sociais em geral. Um movimento muito grande na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E isso reflui de forma muito forte. Acentuadíssima, né? E se produz também nas universidades e agora no mundo digital uma crítica ao marxismo cultural, radical ao marxismo cultural. O que se explica? Qual a explicação para isso? Para a ascensão do marxismo e para a queda? Não sei se... Não. A minha hipótese é irrelevante. Qual é essa hipótese? Não. Eu vim aqui para ouvir. Mas eu quero ouvir a sua. Não tenho hipótese. Fala a sua enquanto o Daniel já vai formulando a dele. Eu acho que o marxismo convencional é uma seita finalista, religioso, e ele cai para um igualitarismo radical pequeno burguês que não tem a ver com o que está acontecendo no mundo real. Sim. Então ele vem, porque tem uma coisa generosa, judaico-cristã, de pena dos pobres, de não sei o quê, ele vai. Aí o mundo vai à frente, eles continuam com aquela visão pequeno burguesa, o mundo descolou, ele se revelou inútil. Quer dizer, você não tem ninguém que vai conversar com a massa com a questão de abolir a propriedade privada, de abolir a troca, quer dizer, aquelas coisas todas foram abandonadas. Por quê? Porque se transformou o Marx num economista. E como teoria econômica é um horror. Para com isso. Teoria econômica é burguesa, né? Eu sou fã do racional expectation, o pessoal fica nervoso comigo. Digo, economista é burguês, economista marxista não existe. Porque o marxismo, o Marx, ele queria desnudar, desvelar, desmascarar a economia política. O trabalho dele era isso, era um trabalho de destruição, né? E aí você transforma ele num trabalho de construção, é como o Keynes, a mesma coisa. O Keynes, eu acho que eu concordo com o Hicks, né? Aquela magistral aula magna dele, quando ele ganhou o prêmio Nobel, lá na Suécia. Ele falou, olha, o que nós aprendemos com Keynes? Uma das coisas que a gente aprendeu com Keynes é que o Estado moderno não consegue mais fazer política econômica, porque o agente, com a liquidez, se defende do Estado. Pô, uma puta lição, puta reflexão. E o que você virou economista vamos manipular a demanda agregada, não sei o quê, fine tuning, e você... Aquele ensinamento original, ele é transformado num instrumental para salvar o capitalismo. O cara que estava preocupado com o fim do capitalismo vira o cara que fundamenta a salvação do capitalismo. Então, vai todo mundo por água abaixo. Quem hoje é keynesiano? Não conheço mais nenhum keynesiano.
Os novos keynesianos. O novo keynesiano é o Heiko Barton. O Daniel ainda é keynesiano. Estou brincando. Eu gosto de Keynes. Sim, sim, Depende de qual Keynes, né? Sou... O Keynes que eu gosto é o Keynes do Hicks, né? Que é o Keynes que está dizendo, olha, cara, dançou. Não tem mais como. Porque quando o Estado perde a capacidade de fazer política econômica, porque o agente consegue se defender com a liquidez, o que você precisa? Do planejamento. O planejamento, o que é a forma de você trazer o futuro para o presente. Então, ao invés de você fazer política econômica, você precisa de um articulador que se entre com os blocos de capital que, internacionalmente e organize como que você vai se inserir no contexto internacional. E para esse economista é irrelevante. Porque, veja, é meio chato porque é a minha casa, mas aquela estrutura caríssima, um monte de gente ganhando no topo, para ensinar o que para o aluno? Você diz da USP? Que a solução é o mercado. Ou você gasta rios de dinheiro para o aluno sair de lá dizendo que a solução do problema econômico é entregar para o mercado. É caríssimo. Do ponto de vista do economista, é absolutamente irracional. O economista que eu fui criado lá nos anos 70, a gente pensava como intelectual, queria transformar a realidade, queria fazer... Hoje ninguém quer transformar a realidade. Hoje todo mundo só quer entregar para o mercado solucionar. Ora, isso é absolutamente inútil do ponto de vista social. O economista novo, do ponto de vista social, ele é irrelevante. Ele só serve para a ideologia da oligarquia financeira. É para isso que serve. Então, marxista dançou, economista dançou, né? E o pessoal está aí perdido, sem perspectiva. Não é à toa que a direita radical hoje é muito mais consistente, porque ela retoma algumas coisas do passado. Por exemplo? A questão da nação. Por exemplo, Delfim. Delfim, para mim, é o grande gênio. Delfim era o cara que queria transformar o mercado a serviço da nação. Todos os jovens PhDs desses economistas modernos querem diluir a nação no mercado. O Delfim tinha um projeto de como é que você se insere. Tá certo? Então, não faz sentido, economista. Quer dizer, toda essa discussão lá do Mangaba, taxa de juros, sobe, desce. Porra, eu digo assim, cara, os caras se matam e a economia vai embora, ignorando completamente todos os modelos. A economia brasileira ignora, joga no lixo todos os modelos interpretativos. Mas tem uma discussão ali no Mangá que dá para se aproveitar, no Mangaba e outros grupos do WhatsApp, que a discussão sobre um projeto de desenvolvimento. Claro que isso tem que passar pela questão, nós vimos aqui a conversa do ex-ministro, tem que passar pela questão do poder, né? Quer dizer, vamos pegar um político que está em baixa agora até. Você pode discordar das ideias dele. O Ciro Gomes. O Ciro Gomes tinha um projeto, você pode concordar ou discordar, isso é outra coisa. Tá. Mas como é que põe de pé? O que precisa para pôr de pé aquele projeto? Precisa conquistar o poder, porra. Sem conquistar o poder... Né? Mas para conquistar o poder, você tem que falar com a massa. E quem fala com a massa? Ciro Gomes me dava nervoso de ver. Eu achava ele o melhor de todos. Mas ele fala para nós. Ele fala para nós. Nós somos irrelevantes. Você precisa de um cara que tem uma visão de país, de nação. Mas é um cara que chegou... Você tem toda a razão, mas é um cara que chegou a governar o Ceará. É um cara que chegou a ser prefeito de Fortaleza. É um cara que chegou a ser ministro da Fazenda. E foi ministro de outras pastas agora que eu não vi. No governo Lula, sim, foi. Não me lembro. Então, integração nacional. Né? Isso. Então, a coisa do... E aí entra filosofia, e aí entra narrativa, e aí entra retórica, e aí entra persuasão. Porque porque tem um elemento do acaso, não é que os agentes econômicos entenderam toda aquela discussão da inflação inercial. Entendi, baraná. Não, foi a sorte que os caras que desenvolveram a teoria viraram policy maker. Claro. E aí puderam fazer o experimento. Talvez o debate é como se construi poder. Esse é o debate fundamental. Como é que na filosofia moderna, o justnaturalismo
se discutia qual era o poder legítimo, não? Thomas Hobbes no Leviatã discute qual é o poder legítimo, qual é a violência legítima. Me parece que hoje, talvez no século XXI, é como é que se construi o poder, como é que nós construímos poder. E a partir de aí, como é que levamos um projeto adiante. Até porque me parece que às vezes há discussões muito intelectualizadas na universidade, onde parece que precisamos ficar de acordo em exatamente tudo para depois levar adiante um projeto político. E aí a gente nunca leva adiante um projeto político. Então me parece que talvez a discussão fundamental nas ciências sociais e humanas, na qual inclui a economia, me parece que a economia não estaria do lado das ciências exatas ou da matemática, teriam que discutir como é que é possível construir um poder para que depois o cálculo da taxa de juros possa ser viável. Agora, se a gente discute só o cálculo da taxa de juros, sem a ferramenta, é como discutir como chegar à Lua sem o foguete. Então, não vai servir. E tem que introduzir questões cruciais de geopolítica. Foi ontem, Dudu, que nós trouxemos aqui foi ontem, um menino discutindo geopolítica numa abordagem que eu falei, pô, interessante. Anteontem, né? Um professor, Daniel Lopes. Você chegou a ver? Vi. Tudo bem, podemos discordar 70% do coisa. Muito interessante a história de vida dele. Muito interessante a história de vida. E como ele chega numa análise sobre a viabilidade do Trump, que é um negócio que é assustador, né? Assustador. Então tem elementos, a questão do poder, né? Por exemplo, a surpresa para nós da eleição do Jair Messias aí foi um negócio que... Bom, aí é uma construção de poder. Aí me parece que é uma construção de poder que permite que Bolsonaro chegue a ser presidente. Há uma construção de poder que permite que Milei chegue a ser presidente. Fale um pouquinho sobre isso, seria interessante. Né? Eu só vou no fim querer uma questão do Hegel. Mas vai para frente. A questão do Milei. Hagamos lo possível. Explica para nós aqui, para os nossos internautas. Para mim é difícil compreender o que aconteceu também. Se para você é difícil, imagine para nós. Mas você tem mais elementos. Há uma questão que me parece que é histórica, que seria interessante ver. Desde a metade do século XX para frente, no cenário político argentino aparece o movimento peronista. O movimento peronista aparece como uma aliança entre militares nacionalistas e setores da classe operária organizada. Isso leva adiante 10 anos de governo peronista, que amplia os direitos dos trabalhadores, reconhece direitos trabalhistas e permite que boa parte da população tenha acesso a questões fundamentais como o trabalho com segurança, a moradia, a educação, a universidade. Na Argentina, se você quer ser médico, é só terminar o colégio secundário e ir para a faculdade de medicina, se inscrever e entrar. E isso é uma coisa produzida a partir de 1945 para frente. Então isso é importante. O que acontece? Estava o peronismo e as forças que faziam golpe de Estado contra o peronismo. Em 1955 há um golpe de Estado contra Perón e o peronismo fica 18 anos na clandestinidade, até a década de 70. Então se organiza toda uma resistência. Então sempre há um embate entre o peronismo e as forças que estão querendo parar o peronismo, que estão vinculadas basicamente à sociedade rural argentina. O que aconteceu no século XXI? Bom, era só ser peronista para se apresentar, ganhar as eleições, porque o povo era peronista, e levar adiante um projeto de ampliação de direitos, de acesso a questões econômicas. Só que de 2015, 2016 para cá, as forças
contrárias se organizaram mais e começaram a deteriorar o projeto. E, ao mesmo tempo, o peronismo não conseguiu se atualizar, não conseguiu estar à altura das circunstâncias. Por isso que estou querendo dizer que não deu resposta às condições elementares da vida cotidiana. Algo até parecido com o que está ocorrendo com o lulismo, né? Algo parecido, Então, com menor intensidade. Aí que está, assim como na classe, assim como entre os trabalhadores aqui, nós encontramos pessoas que não acreditam mais na democracia, não acreditam que o Estado, não acreditam em Lula e estão voltadas para uma posição de extrema direita, diria eu. Na Argentina, o pobre de direita, né? Na Argentina começou a haver isso, começou a acontecer isso. De repente, na favela, de repente, nos bairros de trabalhadores, você chegava e as famílias já não eram mais peronistas. Isso foi uma mudança cultural. Milei é a primeira pessoa, depois de 70 anos, que disse que a justiça social é injusta e que ele é contra as políticas de justiça social. Pô, para ele, elege. E ele se elege. Ele se elege. Exatamente. Há um quebre cultural muito grande. Esse quebre cultural grande, eu acho que é em função da reorganização dessas forças que sempre pugnaram para frear o trabalho em função da concentração de capital, mas também pela impossibilidade, pela incompetência do próprio peronismo de dar resposta às necessidades básicas. E um fenômeno Milei pode ser replicado aqui nesse exemplo desse menino aí, Marçal. Isso pode... Não só no Marçal. Deixa eu aproveitar. Uma coisa interessante, por exemplo, de como a esquerda fica velha. O Bolsonaro vem nessa onda, não é verdade? Ele dá uma lavada, né? E se elege. A primeira coisa que ele fez foi destruir o Conselho Nacional da Alimentação Escolar. A esquerda, em vez de tocar a boca no mundo, sair gritando o quanto que aquilo era ruim para a massa, ficou discutindo identitarismo. Ela não tem mais... Quer dizer, a quantidade de gente que precisa da merenda escolar para comer, a esquerda não é defensora da merenda escolar, é defensora da democracia, do identitarismo. Quer dizer, descolou uma esquerda burguesa que descolou completamente dessa massa. Do cotidiano. Talvez acho que a questão foi essa, se optou por uma construção do poder sobre demandas de direitos civis, como direitos das minorias, que eu acho que são importantes. Eu não estou dizendo que não. Se criminalizava isso antes e hoje pelo menos não está criminalizado. Agora, se optou por uma construção de poder nos direitos civis e não se acompanhou uma construção do poder na relação capital-trabalho. Abandonou completamente a discussão capital-trabalho. Exatamente. Eu acho que isso foi o que aconteceu. O Mark Lilla... Só uma coisa. O Edu está fazendo sinais incisivos para terminar, mas digo o seguinte, dá tempo de você fazer a sua pergunta e você fazer a sua, mas eu queria só antes disso não fazer uma pergunta, fazer uma convocação. Você precisa voltar. Aliás, nós precisamos repetir este papo, tendo ele nucleado nele, porque eu estou adorando essa. Nós tratamos de coisas interessantíssimas e em pouco espaço de tempo você está dando condições de a gente entender o que aconteceu na Argentina e o que pode acontecer aqui no Brasil. Então, está feito aqui o convite, o registro. É duro para nós aqui, porque o teu jeton é $10 mil a hora. Mas, por favor, então, você volta. E uma coisa que o professor destacou, que é a questão de epistemológica que aqui colocamos. É preciso pensar como se construi o poder, que é como se construem as ferramentas para poder fazer com que as fórmulas possam ser aplicadas. Se a gente só discute a fórmula e não discute a ferramenta, é como discutir, volto a repetir o exemplo, e viajar à Lua sem saber como é que a gente faz o foguete. Claro. Então me parece que essas são questões epistemológicas que temos que discutir hoje. Claro. É a ferramenta e a fórmula que permite a aplicação de uma determinada política ou de um determinado projeto. Deixa eu falar uma coisa, antes de fazer a pergunta. O que é mais interessante é um dado que
Só eu vejo eu gritando isso. Gente, mais uma semana o Bolsonaro tinha sido reeleito. O Lula caindo, Bolsonaro subindo, todas as coisas, uma semana depois cruzava. Quer dizer, você tem esse desastre de destruição. Eles têm que fazer uma estátua, porque a Zambelli, com aquela arma lá em cima do coisa, ajudou. Mas o bolsonarismo tem uma tática e uma estratégia de construção de poder muito boa. Eles estão inseridos, têm uma capilaridade muito grande nos trabalhadores. Isso aqui eles tinham antes da gente, isso aqui. Ó. Claro. Sim, sim. Então a minha pergunta para você é o seguinte. Você falou que não via Hegel no Capital. E isso, porque eu acho que tem Hegel no Capital como discurso, como modo de exposição. E você falou, não, nem como modo de exposição. Eu não vejo ele como investigação no Capital. E isso eu sou curioso. Então, isso a gente deveria... Na volta. Deveria ser, mas basicamente é o seguinte... Aliás, você vai pagar metade do jeton. Então. Me parece que eu entendo que Marx mesmo reconhece sua dívida com Hegel, a inversão da dialética, mas quando você vai ver a estrutura do Capital, você não vê algo parecido sequer com a estrutura de dois livros que são pilares em Hegel, a ciência da lógica e a fenomenologia do espírito ou ciência da experiência da consciência. Na ciência da lógica você tem a relação entre o ser e o nada que produz um elemento novo, e na fenomenologia do espírito ou ciência da experiência da consciência você vê essa relação de contrários que vai da percepção imediata até o saber absoluto. Claro. Isso é Hegel. Bom, quando você vai ver o Capital, o que você vê aí é uma estrutura de relação capital-trabalho que aparece a partir da análise das condições de possibilidade do trabalho, do capital e da relação entre o capital e o trabalho. Isso é kantiano. E isso não é eu ou eventualmente você que pode... Bom, me parece que Coletti... alguns italianos, Lúcio Coletti. Isso, La Volpe, me parece que vão nesse caminho. Eu trabalho lógica, nisso trabalho a questão de contradição e antagonismo. Inclusive o próximo seminário que vou dar na Unicamp vai ser exatamente sobre isso. E é interessante ver como o marxismo retoma, o marxismo depois de Marx retoma a noção de oposição kantiana, que se diferencia da contradição hegeliana. Me parece que essa contradição hegeliana, onde você tem dois elementos que produzem algo novo, pode aparecer naqueles textos de materialismo dialético, mas não aparece isso no Capital. Então, nesse sentido, me parece que não há hegelianismo. Aí não dá tempo. A tua pergunta vai ficar para a próxima. Então, a gente no jantar, a gente... Porque esse ponto Arthur, exatamente... você como co-anfitrião faz a pergunta e encerra. Não vai dar tempo. Eu agradeço. Acho que foi extremamente interessante. Acho que há muita coisa a discutir. Por exemplo, a percepção da extrema-direita hoje, que tem também pensadores importantes que estão por detrás disso. A questão do identitarismo, onde você tem vários autores que já mostram como é que esse tipo de pensamento abandonou a questão da contradição, né? Do conflito distributivo. Né? Então, acho que tem muita coisa interessante, mas eu só acho que numa próxima vez a gente pode discutir. Nós quatro aqui, tá? Perfeito. Eu adorei essa discussão e eu tenho a impressão que os internautas também gostaram. Então, até o próximo episódio com o professor Arthur Barronuevo, Daniel Omar Pérez, Paulo Presgrave Leite Soares. Paulo de Tarso Presgrave. Sempre cortam alguma coisa. Eu cortava o Soares. Eu cortei o Bolsonaro, que é da família Bolsonaro, para não te prejudicar. E esse quando era pequeno era um horror escrever o nome. Você tinha que fazer caderno, escrever o nome era um horror para mim. E José Márcio Rego, de Bourbon e Bourbon. Obrigado a todos. Muito obrigado.